Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, capítulo 5. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, sua célula, sua classe da escola dominical, sua congregação. Vamos ler a Bíblia toda, se Deus quiser. Já lemos uma vez, estamos na segunda série e vamos ler a Bíblia toda novamente, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos que vamos, então. João capítulo 5, o tema de hoje é esse. Um anjo movimentava as águas? Por que a pergunta, pastor João Neres? Bem, nós vamos explicar ao longo da leitura. Vamos lá. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus gostava de estar em festas. Não é pecado estar em festa. O pecado é frequentar festas profanas, onde se pratica iniquidade, né? Mas as festas são boas, que são confraternizações de família. Estas nós não só podemos, como devemos participar. Jesus estava lá, era uma festa abençoada, ele estava entre os judeus e subiu a Jerusalém. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendes. Quantos alpendes? 5 alpendes. Bem, é importante nós dizermos que Betesda significa casa de misericórdia. Betesda, Bet de Betel, de casa, de misericórdia. Betesda, casa de misericórdia. Parece que tudo que tinha ali era qualquer coisa menos misericórdia. Por quê, pastor João Neves? Porque nós vamos ver ao longo do texto que esse moço estava ali há muito tempo. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressaquidos, esperando o movimento das águas. Opa, alguma coisa acontecia. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bem, podemos dizer assim, eu não posso dizer que o anjo não descia, porque o texto está dizendo. Será? Esse texto, na verdade, se você ler qualquer Bíblia que tenha uma tradução melhor, ele diz, esse texto não consta nos melhores originais. Então, é um acréscimo, né? Tipo um comentário que alguém fez. Porque se você contar a história, por que estava todo mundo ali, certo? E não disser por quê, vai ficar faltando uma parte da história. Sim ou não? Sim ou não? É isso aí. Vai ficar faltando uma parte da história. Então, como se explica isso? O texto estava dizendo que Jesus chegou, tinha uma grande multidão esperando. Havia essa história. Se o anjo disse sim ou não, a Bíblia não está afirmando isso. Havia uma multidão que esperava. Eu não conheço nenhum testemunho de alguém que saiu dali e disse: eu fui curado com o movimento das águas. Mas eu conheço esse moço que estava no final da fila. E Jesus atendeu pelo final da fila. Tem muita gente aí aguardando os movimentos dos anjos. Eu prefiro aguardar a mão de Jesus sobre mim, dizendo: levanta-te e anda. Não se empolgue com os movimentos, porque eu não estou dizendo a você que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo para você que a Bíblia está narrando o que acontecia. O que acontecia é que aquela multidão estava ali porque havia uma expectativa de cura. Cura essa que nem todos recebiam. E para começar já era uma disputa. Como é que Deus está num negócio desse? Quem chegasse primeiro ganhava, né? Parece muito com essas disputas religiosas, né? Quem der mais recebe a benção. Então quem era mais forte recebia. E o coitado estava ali há 38 anos sem receber. Betesda é casa de misericórdia. Por isso, eu tenho uma mensagem que eu escrevi, que é os paralíticos de Betesda. Porque mais paralítico do que aquele que estava deitado era os que queriam receber a bênção na frente dos seus irmãos. Pegou aí? Esse é o motivo que eu costumo chamar de paralíticos de Betesda, porque os demais eram mais doentes do que esse
que estava esperando. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha só, ele estava há 38 anos esperando a sua bênção. Mas os seus irmãozinhos, os seus amigos, iam na frente, né? Então, a história é uma história, era uma, digamos assim, um mito que existia que o anjo movia as águas. Se o anjo movia ou não movia, a Bíblia está narrando o que é que estava acontecendo ali. O que a Bíblia afirma é que esse homem do final da fila foi curado, porque Jesus atendeu pelo final da fila. Tem um hino antigo que diz: não saia da fila, meu irmão, né? Quem sabe ele chama a tua senha hoje aqui. Então não saia da fila, porque Jesus, sim, é misericordioso. E Betesda era para ser casa de misericórdia, mas todo mundo ia na frente e o rapaz estava aí há 38 anos esperando o seu milagre. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce-o antes de mim. Olha só, que interessante. Tinha misericórdia nesse lugar? Parece que não. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, você não precisa do anjo, você não precisa do tanque, você não precisa de alguém para lhe ajudar. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Agora, aqueles que não curam ninguém vão perturbar o juízo de Jesus, porque ele curou no sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Olha só a religiosidade. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. E como diz aqui o ditado carioca, olha, toma, olha aí, toma o teu leito e anda. Aquele que me curou foi quem mandou. Como é que vocês querem que eu não faça? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Ou seja, eles não estavam preocupados se o homem foi curado. Eles queriam punir quem mandou carregar o leito dia de sábado. O leito, que era uma cadeira de roda, o leito, que era o lugar do doente, né? E o que fora curado não sabia quem era, porém Jesus se tinha retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Enquanto muitos estão procurando multidões, Jesus fugia em alguns momentos das multidões. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Então Jesus disse para ele: olha, essa tua enfermidade era por causa dos pecados. Você agora está perdoado, não peques mais. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Para tudo. E é inacreditável um negócio desse. Como pode, né? Como pode? Eles queriam punir e queriam até matar Jesus porque ele curou dia de sábado. Não é porque ele fez algum trabalho, porque lá no Antigo Testamento, um jovem foi pego apanhando lenha e foi apedrejado. Era a lei de Moisés. Mas aqui ele não estava apanhando lenha, ele curou um homem. E disse que os judeus queriam matá-lo. Olha o que a religiosidade faz com o homem. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Já preguei essa mensagem no dia do trabalho. O currículo de Deus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Jesus disse: não tem descanso. Se alguém está enfermo, tem que ser curado, seja sábado, seja domingo, seja terça, seja quarta, de madrugada, não tem descanso para pastor, né? Se está precisando de cura, vai ser curado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se
igual a Deus. Pronto. Agora é que eles ficaram loucos, né? Além dele curar no sábado, ele diz que é filho de Deus. Agora tem que matar mesmo. Olha o que a religiosidade faz com o homem. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não fizer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo juízo. Isso significa que no dia do juízo final, quem estará no grande trono branco é o Senhor Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Perdão. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Observe que aqui também não fala de nenhum santo, não fala de Maria, diz quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia. Onde o Filho de Deus chega, onde a palavra de Deus chega, chega vida e vida com abundância. Os mortos ouvirão a voz. Os mortos são mortos espirituais, que quando ouvem o Evangelho, são ressuscitados e tornados novas criaturas. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem, ou seja, ele se transformou em homem, tem o poder de resgatar o homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aleluia. Então aqui nós temos a ressurreição da morte espiritual e temos futuramente, escatologicamente, a ressurreição de todos os mortos. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, primeira ressurreição, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, que é a segunda ressurreição, para o juízo final. A igreja não passa pelo juízo final, a igreja passa pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal de recompensas, onde nós seremos recompensados pelas obras. O juízo final é para aqueles que não receberam Jesus, serão julgados pelas obras, pelo que está escrito nos livros, Apocalipse capítulo 20. Vamos chegar lá. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 31 diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Está falando de João Batista. E ele deu testemunho da verdade. É ele aqui que no 32 testifica de mim, testifica de Cristo. No 33 ele diz o nome, é João, meu primo. Ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele, João, era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João era a candeia que ardia, mas vocês não deram o devido valor. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou, naquele que ele enviou, ou seja, que sou eu, Jesus, não credes vós. Não credes vós. 39. Examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo muito usado, né? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Pois bem, essas Escrituras que vocês tanto examinam, a Torá, são elas que de mim testificam. Eu, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, vocês são fariseus, são hipócritas, e vocês não têm em vocês mesmos o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, ou seja, o anticristo, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ou seja, os homens dando honra uns aos outros e não recebendo a honra que vem de Deus. Não cuideis que vos hei de acusar como... Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, a própria lei, quando fala Moisés, não é o homem Moisés, tá? É a lei de Moisés. Moisés, em quem vós esperais. A própria lei vos acusa. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Onde é que Moisés escreveu dele, pastor João? Lá em Deuteronômio, quando ele disse: se levantará um profeta maior do que eu, a ele ouçam. E quando no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Moisés, Elias e o Senhor, Jesus se transfigurou. Por que estava ali Moisés e Elias? Estava ali Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Aí Deus brada do céu: esse é meu filho amado, a ele ouçam. Ou seja, acabou o período da lei, acabou o período dos profetas, agora é o meu filho, o próprio filho. O escritor de Hebreus diz: havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo próprio filho. Glória. Esse foi o versículo 46, e o 47 diz: mas se não credes nos seus escritos, os escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras, se foi Moisés que testificou de mim? Aleluia. Assim termina João, Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Pai, abençoe cada um dos teus filhos que tem assistido essa live. Eu oro pela vida dos teus filhos, pela sua família. Oro também pela nação de Israel e pelo nosso Brasil, que o Senhor nos abençoe. Assim, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acompanhe todos os dias. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada e vamos ler a Bíblia toda. Paz seja convosco. Até logo mais, se Deus quiser, com João capítulo 6. Glória a Deus.